Meu nome é Luara, eu tenho 20 anos, eu nasci em Rio Branco, faço história, estou terminando o curso. Eu sou uma pessoa muito eclética, eu gosto de rock em geral, de MPB também, tem muita coisa que eu gosto, blues. Tem várias coisas que eu acho que são importantes na vida e a gente quer representar de alguma forma. E por que não representar no corpo, né? Por que não marcar no corpo uma passagem da sua vida, um momento? Existe aqui uma mulher, uma bruxa, uma princesa, uma diva, que beleza. Escolha o que quiser. Eu moro com meu pai, minha mãe e tenho uma irmã de 12 anos. Meu relacionamento com os meus pais sempre foi um relacionamento tranquilo, no geral. Quando eu era criança, eu era muito mais próxima do meu pai do que da minha mãe. E ele é uma pessoa mais tranquila em relação a essas questões de tatuagem, piercing, visual, etc. Minha mãe é um pouco mais preocupada com isso. Mas é uma preocupação normal, ela se preocupa com o meu futuro profissional, com sofrer preconceito na rua, esse tipo de coisa que a gente sabe que existe, né? 10 anos eu gostava dessas coisas bem anos 90, Spice Girls, Backstreet Boys, essas coisas bem... Com uns 13 anos eu comecei a ouvir muito MPB e bandas de rock nacional, Capital Inicial, Legião Urbana, e fui conhecendo algumas coisas de fora também. Então, quando eu comecei a gostar de determinadas bandas, tender para um estilo de roupa mais diferente e tal, eu tinha uns 13 anos, foi um choque, assim, com a minha mãe, principalmente, no início. Eu me sentia diferente, eu sabia que eu era diferente, eu gostava de coisas diferentes, eu gostava de música diferente, eu gostava de estilos de desenho diferentes, eu gostava de programas diferentes, eu gostava de ler coisas diferentes. Então, eu procurava expressar isso também. Ser diferente. É isso que muitos adolescentes buscam. Piercings, cabelos coloridos, música, tatuagens. Maneiras de ir contra o padrão da sociedade ou de se encaixar em determinada tribo. E o mais importante, apostar em estilos próprios. He left no time to regret, kept his cheek wet, when he say, oh, save a bet. Eu sempre fui muito ligada à música. Desde que eu comecei a ter consciência, né, do lado musical, do que existia de fato, eu fui selecionando o meu gosto, mas também teve o lado da minha mãe, né, de preocupação, toda mãe se preocupa com isso. E ela ficava, minha filha, isso é muito pesado, você não pode ouvir isso. Mas eu gosto, é questão de estilo, personalidade, né. Eu sempre fui muito... eu queria ter liberdade, eu queria saber com os meus próprios feitos, me divertir e descobrir, né, o que é bom, o que não é. Eu sempre quis ter um desenho no corpo, mas, lógico, a minha mãe falava, não faz isso, não pode, vai marcar o seu corpo. Eu sempre tive a vontade de ter um dragão tatuado.
Desde então, né, foi amadurecendo a ideia e eu não consegui esperar a maioridade. Eu já fiz logo uma tatuagem nas costas. Hoje em dia eu tenho várias tatuagens, que eu acho que eu tomei gosto pela coisa. A tatuagem tem origem muito antiga, em diversas civilizações, e ela implicava diferentes marcas da vida social das pessoas. Ela implicava gênero, por um lado, você tatuava de forma diferente, homens e mulheres, implicava uma parte muito importante, status também social. Quer dizer, as diferentes marcas na pele indicavam também diferentes posições na hierarquia social. A tatuagem também marcava, muitas vezes também a história, a biografia também do indivíduo. Eu comecei a querer fazer uma tatuagem quando eu tinha uns 17 anos. Antes dos 17 anos eu não via tatuagens legais, na rua, mas quando eu comecei a ver mais e ir em estúdio, começar a pesquisar mesmo, eu comecei a ver coisas mais legais, mais interessantes de se fazer. E aí comecei a pensar no meu desenho. Minha primeira tatuagem foi a que eu tenho nas costas, né? É um coração com asas e tem liberdade, verdade e amor escrito em alemão. Bom, a minha história com a tatuagem foi o seguinte, eu tinha aproximadamente uns 10, 11 anos, quando a gente viajou a primeira vez para Guarapari, e eu tive contato vendo um rapaz fazendo tatuagem de verão lá. Aquilo ali me chamou muita atenção. E aí logo em seguida eu fiquei louco, eu falei, nossa, eu tenho que conhecer aquilo ali, eu tenho que aprender aquilo ali. Corri atrás, os anos se passaram, procurei outros profissionais até que eu consegui comprar uma máquina de tatuar. E quando eu percebi, eu já não tinha mais por onde parar de tatuar, porque eu estava tatuando os amigos, os vizinhos, as cobaias foram aumentando e de repente me tornei o Lico Tatu, né? Viajando o mundo todo, reconhecido profissionalmente lá fora, aqui, mas foi algo assim, eu uso muito esse termo, não é a gente que busca a profissão, é a profissão que busca a gente, né?